Vamos mergulhar hoje na primeira epístola a Timóteo. E olha, isso aqui não é só um texto antigo, não. Pense nela como um verdadeiro manual de liderança, um guia prático escrito no meio de uma crise para ajudar a construir uma comunidade forte. É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender bem essa carta, precisamos voltar no tempo. No fundo, ela é uma conversa de mentoria. De um lado, o experiente apóstolo Paulo, do outro, seu jovem protegido Timóteo, que estava prestes a encarar uma missão, digamos, bem complicada. Tenta imaginar a situação. Um líder jovem, deixado para trás com a tarefa de arrumar uma comunidade que estava um verdadeiro caos. Essa era a realidade de Timóteo em Éfeso. A igreja de lá estava sendo abalada por dentro, e a missão dele era nada menos que restaurar a ordem. A pressão era enorme. Então vamos direto ao ponto. Qual era o problema? Paulo deixou Timóteo em Éfeso com uma tarefa muito específica: ir de frente contra os ensinamentos falsos que estavam causando divisão e uma confusão danada. A missão era basicamente botar a casa em ordem. E essa frase, verdadeiro filho na fé, não é só um jeito carinhoso de falar, sabe? Ela revela a profundidade da relação deles. É uma conexão de pai para filho, de mentor para discípulo. É a base de confiança que Timóteo precisava para a tarefa que tinha pela frente. O manual que Paulo entrega para Timóteo pode ser visto como se tivesse alguns pilares. E o primeiro é a base de tudo. Era preciso proteger a mensagem central da fé, garantir que ela não fosse corrompida ou distorcida. E aqui o contraste fica muito claro. De um lado, os falsos ensinos, que eram cheios de mitos, genealogias que não acabavam mais, discussões que não levavam a lugar nenhum, só geravam briga. Do outro lado, o objetivo do ensino verdadeiro. E olha como é simples e ao mesmo tempo profundo. Gerar amor. Um amor que vem de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé que não é da boca para fora. Essa citação aqui resume tudo, né? O ponto central de toda a regra, de toda a doutrina, não é ganhar um debate ou mostrar que se sabe mais. O objetivo final, o alvo, é sempre cultivar o amor genuíno entre as pessoas. Certo, então vamos para o segundo pilar. Depois de garantir que a mensagem estava segura, Paulo foca em quem iria liderar a comunidade. E o foco não era em ter os mais talentosos, mas sim os mais íntegros. A lista de qualidades que a gente vê em 1 Timóteo 3 é bem específica. E repara só, a maior parte não é sobre habilidades, mas sobre traços de caráter. Ser irrepreensível, sóbrio, amável, não ser apegado ao dinheiro. Numa comunidade que estava rachada pela desconfiança, a integridade de um líder era a âncora que todo mundo precisava. Era um modelo a ser seguido. Essa pergunta retórica que Paulo faz é simplesmente genial. Ela estabelece uma verdade fundamental. A liderança espiritual começa dentro de casa. O jeito que uma pessoa cuida da própria família, com amor, com responsabilidade, é o teste definitivo para saber se ela pode cuidar da comunidade maior. E tem mais, um princípio de cautela. A autoridade não é algo para ser dado de qualquer jeito, na pressa. Paulo deixa claro que os candidatos a líder precisam primeiro ser testados para que o caráter deles seja provado antes de receberem uma posição de tanta responsabilidade. Agora, o foco se abre. O manual de Paulo vai além dos líderes e se volta para a comunidade inteira. O terceiro pilar é sobre cultivar um caráter, uma conduta, que reflita a fé no dia a dia de todo mundo. A palavra-chave aqui é piedade. Mas calma, não se trata de uma religiosidade de fachada. É uma devoção que vem de dentro, genuína, e que aparece em tudo que a pessoa faz, do comportamento, às atitudes. E essa comparação que a gente encontra em 1 Timóteo 4,8 é brilhante para ilustrar o ponto. Malhar, fazer exercício, é bom, claro, mas o benefício é temporário. Já a piedade, essa devoção verdadeira, tem um valor que dura para sempre, que impacta tanto a vida agora quanto a vida que virá. O manual também desce para um nível bem prático, tem orientações sobre orar pelos governantes para que se tenha uma vida tranquila e sobre focar na beleza que vem das boas ações. E olha só a ênfase na responsabilidade familiar. A família é a primeira rede de apoio, principalmente no cuidado com os mais vulneráveis. E tudo isso nos leva para o coração da mensagem de Paulo, a motivação por trás de todo esse manual. É sobre lutar pelo que realmente importa e principalmente entender onde está o verdadeiro tesouro. Aqui, Paulo faz um alerta muito direto sobre o perigo espiritual do materialismo. E note o detalhe, o problema não é o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro. A ganância que pode desviar uma pessoa da fé e trazer um sofrimento enorme. E em contraste com a falsa segurança que o dinheiro parece dar, Paulo apresenta a riqueza de verdade,
uma vida de devoção a Deus, combinada com o contentamento. Essa sim, segundo ele, é a maior riqueza, a verdadeira prosperidade. E aqui tudo se amarra de uma forma incrível. O próprio Paulo, o mentor, se coloca como o maior exemplo da graça de Deus que transforma. Ele não escreve de um pedestal, sabe? Mas de um lugar de humildade profunda. Ele mostra que esse manual não é sobre sermos perfeitos, mas sobre a misericórdia de Deus que pode transformar qualquer um. E assim, a carta não termina com respostas fáceis, mas com um desafio. O chamado para combater o bom combate da fé deixa uma pergunta no ar que ecoa até hoje. Qual é essa luta pela verdade, pela integridade e pela piedade que define a jornada de cada um? Uma reflexão e tanto, não é?